Olá, irmãos, irmãs, graça e paz encha o seu coração, o coração de cada um que nos assiste neste momento. Hoje vamos receber inspiração e orientação da Palavra de Deus, prosseguindo na série Graça para Todos. Na última mensagem que compartilhei, no vídeo Promessas da Graça, mencionei uma série de promessas divinas registradas na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Cada uma daquelas promessas revela tanto o coração gracioso de Deus como seus atos de graça, que concedem salvação e nova vida a todas as pessoas que o buscam. Vimos como Deus consola os que passam por tribulações, como Deus firma os passos dos que nele confiam, a ponto de Paulo declarar que aqueles que se deixam conduzir por Cristo sempre são conduzidos em triunfo. Vimos também como Deus, além de perdoar todos os nossos pecados e salvar os que confiam em Jesus, transforma o coração dos que creem de graça em graça. O resumo da obra de Deus na vida daqueles que se entregam a Ele é que são feitos novas criaturas, gente que experimenta a renovação gradual de sua existência, gente que um dia experimentará a vitória final sobre a morte. Portanto, aqueles que se voltam para o Senhor, que invocam a Deus, experimentam a graça em abundância e vão sendo renovados, fortalecidos e encorajados diariamente. Até essa altura da segunda carta à igreja de Corinto, Paulo está escrevendo sobre a graça recebida e experimentada pelos cristãos daquela cidade. Pela fé em Cristo, aqueles irmãos provaram toda a sorte de bênção espiritual, toda a sorte de graça, toda a sorte de dádivas. A graça foi gratuita, incondicional, isto é, desvinculada de méritos. Foi superabundante, abrangente, para todos, acessível e eficaz na transformação pessoal. Agora, a partir do capítulo 8 da segunda carta aos Coríntios, depois de falar como a graça de Deus em Cristo havia enriquecido espiritualmente os que aderiram a Jesus, há uma mudança de perspectiva. Paulo começa a tratar das novas oportunidades que a graça concede. Ele havia escrito sobre o que a graça havia concedido àqueles que foram reconciliados com Deus e agora escreve sobre as novas possibilidades que a graça proporciona. Isso ocorre porque toda pessoa efetivamente tocada pela graça começa a viver uma vida nova, uma vida renovada. Vamos então considerar 4 novas oportunidades que a graça possibilita. A primeira oportunidade, crescimento pessoal. Assim que a graça toca a vida de uma pessoa, acontecem múltiplos efeitos que provocam desenvolvimento pessoal. A graça concede nova vida que enriquece a existência da pessoa, renova sua mentalidade, renova sua perspectiva, a perspectiva de como vive, suscitando novos comportamentos em todas as áreas da vida. Paulo reconhece que, a partir da adesão a Jesus, aqueles cristãos de Corinto haviam sido enriquecidos pela graça e estavam desenvolvendo um estilo de vida pessoal excelente. Ele diz: vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor. Destaquem-se também no privilégio de contribuir.
Do que Paulo está falando? Aqueles cristãos da cidade de Corinto, depois de ouvirem o Evangelho, estavam crescendo pessoalmente em diversas esferas, em diversas facetas da vida pessoal e comunitária. Havia crescimento espiritual e intelectual. Cresciam na fé, na confiança em Deus, cresciam na compreensão e aplicação da palavra e da sabedoria de Deus nas suas vidas. Havia crescimento afetivo e relacional. Cresciam na sensibilidade, na solidariedade, no amor e no cuidado de uns para com os outros. A graça progressivamente configura uma nova mentalidade. Mas havia uma área onde eles ainda precisavam crescer, que era na solidariedade e contribuição com os pobres e necessitados. Por isso o apóstolo Paulo os convida a contribuir financeiramente, a ofertar voluntariamente para socorrer e suprir as necessidades dos pobres da igreja de Jerusalém. Quando a graça toca o coração de uma pessoa e ela percebe como foi perdoada, acolhida, enriquecida por Deus, a sua relação com a necessidade dos outros e a sua lógica em relação aos recursos que tem nas mãos também muda. Lembra da história de Zaqueu, aquele cobrador de impostos que era desprezado pelos judeus? Quando ele conheceu a Jesus, quando ele compreendeu o Evangelho, sua primeira reação foi de reparar àqueles que haviam sido cobrados indevidamente. E a sua segunda reação foi doar metade dos seus bens aos pobres. É assim que acontece quando o nosso coração é renovado pela graça de Deus. Crescemos em sensibilidade, em solidariedade e generosidade para com os pobres. A segunda oportunidade é a imitação de Cristo. Ser discípulo de Jesus é ser um imitador, aprender como Jesus viveu, quais valores o norteavam, quais os seus mandamentos, para, a partir do seu exemplo, praticar o seu estilo de vida. Ao convocar a comunidade de Corinto a contribuir no projeto de socorro aos irmãos pobres de Jerusalém, o apóstolo Paulo diz que a grande motivação para ofertar generosamente é o próprio exemplo de Jesus. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Esse trecho logo provoca algumas perguntas. Como é que Cristo se fez pobre? Com que riqueza Cristo enriquece aqueles que nele confiam? Qual foi a motivação de Jesus para fazer-se pobre? Noutra de suas cartas, escritas aos cristãos da cidade de Filipos, Paulo descreve como Jesus Cristo, que sendo o Filho de Deus, igual a Deus Pai, habitando os céus, cercado de glória e adoração, não se apegou à sua condição divina, mas decidiu esvaziar-se para assumir a condição humana, tornar-se gente como nós e habitar o nosso planeta para dar a sua vida pela nossa salvação. É nesse sentido que Jesus se fez pobre, quando deixou toda a sua glória para viver entre nós e servir a humanidade. A riqueza que Jesus transmite foi toda a graça que já consideramos: o perdão, a salvação, a doação da sua vida para nos reconciliar com Deus, o dom do Espírito Santo que nos transforma e nos capacita a viver a nova vida. Paulo sublinha que a motivação de Jesus foi o amor.
Foi por amor que Jesus, ao perceber a nossa pobreza espiritual, a nossa separação do Pai Celestial, a falta de rumo da humanidade, deixou a glória, entrou na história e deu a sua vida para nos resgatar. Discípulos de Jesus têm como tarefa principal aprender a amar como Jesus amou. Discípulos e discípulas precisam aprender a amar, a doar, a gastar-se, a perceber as necessidades dos outros e servir aos demais com aquilo que tem. Foi isso que Jesus demonstrou e é assim que devemos amar. A terceira oportunidade, a contribuição generosa. O convite para participar no projeto de socorrer os pobres da Igreja de Jerusalém está repleto de significados teológicos mais densos, para além da mera assistência social. Mas além da ajuda concreta aos necessitados, super importante, a ajuda das igrejas dos gentios, das igrejas das nações, para os judeus significa uma conexão espiritual com a igreja que Jesus havia estabelecido e de onde partiu o evangelho. Uma comunhão de judeus e gentios. Quando Paulo esteve em Jerusalém e encontrou Pedro, João, Tiago, eles recomendaram a Paulo que não se esquecesse dos pobres. E Paulo escreve o seguinte: somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. É verdade que a contribuição que Paulo está levando para os pobres de Jerusalém tem esse caráter assistencial e de socorro imediato, pontual, mas visava ajudar uma igreja que sempre se preocupava em cuidar da segurança alimentar dos pobres e distribuir alimento, especialmente às viúvas. Veja como Paulo, então, orienta a participação da Igreja de Corinto no levantamento dos recursos. Este é meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros a propor este plano. Agora, completem a obra de acordo com os bens que vocês possuem. Toda oferta e contribuição deve ser, primeiro, voluntária, conforme se propõe no coração. E segundo, proporcional aos recursos dos quais se dispõe. O mais importante ao ofertar não é nem o valor financeiro em si, mas a atitude do coração, a motivação com a qual se oferta. Veja, Paulo diz: se há boa vontade, a contribuição é aceitável, de acordo com o que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Deus sente-se honrado quando ofertamos de boa vontade, conforme as possibilidades. Deus ama quem contribui com alegria, não com pesar ou obrigação no seu coração. Mas devemos sempre contribuir proporcionalmente aos recursos que dispomos. Não devemos ofertar sobras. Quem dispõe de mais recursos deve contribuir com mais. Quem, no momento, dispõe de menos recursos, contribui com menos. Mas todos somos chamados a contribuir. A quarta oportunidade, promover a igualdade. O tema da justiça social está espalhado por toda a Bíblia, desde a legislação mosaica, passando pelos profetas e pelos escritos de sabedoria do Antigo Testamento. Jesus também ensinou, falou muitas vezes, em ocasiões diversas, sobre a necessidade de desapegar-se dos bens e sobre a missão de cuidar dos necessitados. No mesmo tom, Paulo escreve: nosso desejo não é que os outros sejam aliviados, enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra
a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Observe a ênfase em produzir, promover igualdade, o equilíbrio entre quem teve fartura e quem teve necessidade. É a partir do coração tocado pela graça que somos chamados a partilhar da eventual fartura da qual dispomos para suprir as necessidades das quais tomamos consciência. E observe bem o que o apóstolo sabe sobre a sazonalidade das condições econômicas e financeiras. Elas oscilam, são instáveis. Somos ensinados a partilhar da fartura que dispomos no presente, para socorrer os que passam necessidade. Porque pode ser que amanhã as condições sejam diferentes e também precisemos de ajuda. A graça nos enriquece, nos dá novas oportunidades, nos dá muitas novas possibilidades para crescer integralmente em todas as dimensões pessoais, seja no espírito, na mente, nos afetos, nas relações interpessoais, na atenção, na sensibilidade, na generosidade com os necessitados. A fé cristã é para ser mais do que rotina religiosa. É um chamado para experimentar a graça e viver de uma forma totalmente renovada. O Senhor abençoe a sua compreensão, a sua experiência com a graça divina, de modo que você cresça como pessoa, tornando-se alguém semelhante a Jesus, com um coração generoso e sensível às necessidades dos que estão à sua volta. Tenha uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.